Bom dia, sejam todas bem-vindas ao nosso último estudo do ano. Nós vamos falar hoje sobre pedidos, né? Pedir o bem da vida que a gente deseja. Mas antes nós vamos fazer a nossa meditação e eu vou compartilhar o áudio com vocês. Então agora eu quero pedir para vocês para fecharem os olhos, respirarem fundo, tomarem consciência do aqui e do agora. Respirem, prestem atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Vocês podem dizer: eu sou, e fala o nome completo de vocês. Eu sou Daniela Carla da Costa Salomão. Eu sou luz. Eu sou presença. Eu sou harmonia. Eu sou o eu sou. Eu sou paz, sou equilíbrio, vida, sou plenitude, sou abundância. Eu sou o eu sou. Eu sou una com a fonte criadora. Eu sou harmoniosa, sou equilibrada, sou sábia, sou emocionalmente desenvolvida, sou próspera, sou inteligente, sou sensível, sou vulnerável. Eu sou paz, eu sou harmonia, eu sou fé, eu sou coragem, eu sou alegria, eu sou gratidão, eu sou o eu sou. E agora você começa a trazer os motivos de gratidão. Sou grata por esse ano abençoado que me proporcionou tanto crescimento. Sou grata por todas as pessoas com as quais eu me conectei, com as quais eu troquei energias positivas, com as quais eu percebi o quanto ainda preciso crescer, com as quais eu precisei me desafiar. Agradeço a todas aquelas que me ensinaram como eu não devo ser, mas principalmente aquelas que me ensinaram que eu posso ser mais, que eu posso ser melhor, que eu sou capaz de ir além do que eu tenho sido. Sou grata às oportunidades de crescimento, de conhecimento, de experiência que vivenciei. Sou grata a todos os amigos que fiz este ano. Sou grata pelo trabalho que enriqueceu a minha vida. Sou grata, sou grata, sou grata. E agora você vai trazer a sua visão extraordinária de futuro. Respira fundo e se veja no seu Everest. Se veja no seu Everest. Olhe para cima que você sempre desejou. Olhe para essa cena
seus desejos, o seu sonho. E se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Maravilha! Então, aqui hoje, gente, nós vamos conversar sobre pedir. A gente vem aprendendo, né, no curso, no livro, estudo do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que existem quatro componentes dessa comunicação não violenta. E que para que esses componentes, para que essa comunicação ela seja efetivamente rica e que ela alcance os seus objetivos, nós precisamos de respeitar esses componentes, né? Então, e quais são esses componentes que nós vimos ao longo aí desses dias, né? O primeiro deles é a observação, a gente observar o que está acontecendo sem avaliar, sem julgar. Depois é nós sentirmos, entendermos o que nós estamos sentindo em relação ao que está acontecendo, a gente identificar os nossos sentimentos. Depois, reconhecer as nossas necessidades, né? Qual o bem da vida que nós necessitamos, né? E qual o bem da vida está sendo atendido ou não atendido pelo que nós observamos. E o quarto componente é o pedido. Muitas vezes nós ficamos só nessa terceira etapa. A gente percebe o que está acontecendo, a gente se sente bem ou se sente mal, a gente percebe aquilo que a gente precisa, mas a gente não pede. E se a gente não pede, se a gente não verbaliza, as pessoas, elas não têm como adivinhar, né? Muitas pessoas acreditam que por conviverem muito tempo já com as outras pessoas, muito proximamente, elas deveriam ter a obrigação de saber o que a gente precisa, de adivinhar o porquê a gente está se sentindo mal, né? Ou já identificar o que a gente gostaria de fazer, de receber, o modo como a gente gostaria de ser tratado, para então, de fato, a gente se sentir bem. E isso não é verdade, não importa há quanto tempo você tem um relacionamento amoroso, né? Há quanto tempo você tem um casamento, de um modo geral, as pessoas elas não vão adivinhar o que está acontecendo dentro de você, o que você de fato necessita. E por mais que pareça óbvio, você precisa comunicar, você precisa verbalizar, você precisa pedir aquilo que você necessita. Então, sempre que a gente for fazer pedidos, nós precisamos usar uma linguagem positiva. E é muito comum as pessoas dizerem aquilo que elas não querem, ao invés de dizerem aquilo que elas efetivamente querem. E ele traz aqui um exemplo muito interessante que, assim, que nos faz refletir, né? Ele traz o exemplo de uma esposa que o marido vem trabalhando todos os dias à noite, chegando muito tarde. E aí ela diz para ele: Olha, eu não queria que você passasse tanto tempo no trabalho. E aí, 3 semanas depois, ele anuncia, né, que havia se inscrito num campeonato de golfe. Então, olha que coisa, parece até engraçado, mas é algo que acontece muito frequente, né? Ela fala para ele, ela verbaliza: Olha, eu não queria que você trabalhasse tanto tempo, eu não quero que você fique tanto tempo no trabalho.
Na verdade, o que ela gostaria de dizer, de ter dito? Olha, eu gostaria que você passasse mais tempo comigo e com as suas filhas. Só que ao dizer que eu não gostaria que você ficasse tanto no trabalho, ela deu margem para ele entender que ele poderia fazer qualquer outra coisa, né? Ou seja, ela não queria que ele ficasse no trabalho, mas se ele fizesse qualquer outra coisa que de repente fosse agradável para ele, estava tudo certo, né? E na verdade, a questão não era ele estar trabalhando, era ele não estar presente em casa junto da família, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ele traz um outro exemplo de que uma vez ele foi num programa de televisão e lá tinha uma pessoa que pensava contrariamente a ele. E como o programa era gravado, ele teve a oportunidade de assistir à noite, quando o programa de fato passou na televisão. E ele viu o quanto ele havia sido agressivo na sua fala, né, e reativo a posicionamento contrário do outro entrevistado. E ele se comprometeu que ele não iria agir da mesma forma se ele tivesse uma outra oportunidade. Ele não disse e nem planejou o que ele iria fazer. Ele planejou que ele não iria fazer aquilo, né? E aí, logo na semana seguinte, quando surgiu uma outra oportunidade de dar sequência àquela entrevista no mesmo programa, por não ter tido clareza do que ele iria fazer, de ter tido apenas a clareza de que ele não iria fazer o que ele fez, no programa seguinte, ele fez novamente as mesmas coisas e se sentiu péssimo, né, em relação a isso. Então, é muito. Ele trouxe assim vários exemplos, gente, que eu acho que merecem ser trabalhados aqui, porque muitas vezes é tão sutil o não entendimento do outro, ou é tão comum a falta de clareza na hora de expressar aquilo que a gente quer, e isso compromete tanto a nossa comunicação, e a gente não percebe que a gente não é clara o suficiente. A gente entende que está óbvio aquilo que está sendo dito. Então, ele traz um exemplo de um grupo de alunos de uma classe que estava irritadíssima com o diretor, e o pastor, por medo de haver violência por parte dos alunos, ele chamou o Marshall para conversar com os alunos, e os alunos concordaram. Desculpa, gente. E aí, ele foi já perguntando, né? O que que o que estava acontecendo? E os alunos falaram que o diretor ele discriminava, discriminava muita coisa, que ele não gostava do jeito que eles cortavam o cabelo, que eles discriminavam que muitas reunião só de meninos, aí eles foram falando só coisas que eles não queriam que o diretor fizesse, que era um absurdo, que era discriminação. E aí ele falou: peraí, nós temos que. Vocês já conversaram com o diretor? E aí eles falaram assim: não adianta, a gente já falou com ele, e ele não muda. E, na verdade, eles haviam dito que eles não gostavam, o que eles não queriam que o diretor fizesse, mas eles não apresentaram uma lista daquilo que eles desejavam que fosse feito. E aí, quando o Marshall trouxe clareza, tá, você não quer que o diretor fale como você deve cortar o cabelo, mas como que vocês pensam que o diretor deve se portar em relação a isso? Né? A gente quer ter a liberdade de usar o corte de cabelo que a gente quer. É diferente, a gente não quer que o diretor interfira ou diga como que a gente tem que cortar o cabelo. E aí, só sei que quando ele fez essa lista daquilo, dos tópicos que eles queriam que o diretor concordasse, praticamente tudo o diretor concordou. Mas quando eles só falaram o que ele não queria, isso soa como crítica, isso soa como uma forma rejeitar
a forma do outro ser e não diz, na verdade, aquilo que você necessita. Depois, então ele fala o seguinte, que declarações que vagas, abstratas ou ambíguas geram muita confusão e erro. Então ele traz aqui uma charge em que o cara, né, um cara, ele vai se esforçar para nadar e de repente começa a afogar e grita para o cachorrinho, Lessie, vai procurar ajuda. E aí, no quadro seguinte, está a Lessie lá na frente de um psicólogo. A Lessie é o cachorrinho. Então, isso é exatamente o que acontece. Quando você traz falas ambíguas que dá margem à interpretação, a pessoa pode fazer exatamente aquilo que você não quer. Por quê? Porque cada um tem uma forma de interpretar. Então, nós precisamos de ser claras nas nossas colocações, de dizer exatamente o que a gente precisa, né? Então, olha que interessante. É, ele coloca que um casal, né, compareceu a uma oficina e traz um outro exemplo. Eu quero que você me deixe, a mulher se queixava com o marido, eu quero que você me deixe ser eu mesma, né? Aí o marido falava, mas eu deixo você ser você mesma. Aí o Marshall fala, eu acho que é necessário você dizer o que significa deixar, quais comportamentos representam deixar você ser você mesma. Aí ela fala assim: eu quero que você me dê liberdade de crescer e de ser eu mesma. Ou seja, ainda tá confuso, né? E aí ele traz clareza para ela, né? Eu acho que isso é meio esquisito, mas se eu for ser mesmo precisa, ele convida ela a falar exatamente o que ela quer. Eu acho que quero que você sorria e diga que tudo o que eu faça está bom. Ou seja, deixar eu ser eu mesma é eu tomar as minhas decisões e você falar que elas são boas, que as minhas decisões são boas, estão ok, né? Então, a falta de clareza semelhante, olha só, aí ele fala que essa falta de clareza aconteceu com o pai em relação ao filho. O pai falava com o filho: eu quero que você seja mais responsável. O filho trabalhava com o pai. Eu só quero que você demonstre um pouco mais de responsabilidade. Isso é pedir demais? E aí o Marshall pediu quais seriam os comportamentos que denotariam mais responsabilidade. Aí o pai vai e fala: eu quero dizer que eu quero que ele faça o que eu pedir sem questionar. E aí o Marshall fala: mas isso você quer, na verdade, que ele seja obediente e não responsável. Então, olha que interessante, gente, quando você traz clareza, quando você diz exatamente o que você quer, você se faz compreendido, né? Se faz compreendida. Então, assim, a gente precisa, e é por isso que a gente precisa ser tão fiel às palavras, porque as palavras, elas têm um significado. Muitas vezes a gente não quer ser objetivo, não quer ser contundente ou não quer dizer exatamente o que a gente precisa para não ferir, para não machucar, para não soar mal. E a gente vai fazendo rodeios, né? Ou colocando outras palavras que não retratam aquilo que a gente diz, que a gente quer. E, consequentemente, a gente não vai receber das pessoas ou não vai se fazer entender da forma como a gente gostaria, né? Então, usamos linguagem vaga e confusa para mostrar como queremos que as outras pessoas se sintam ou sejam. E isso gera uma baita confusão, né? Então, aqui
ele traz a ideia de que nós precisamos, sim, ser claros a respeito daquilo que nós necessitamos. E aí ele traz, né, um diálogo com o paciente dele, super interessante. E aí ele fala o seguinte: olha, nunca nos ensinaram a conseguir o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons meninos e boas menininhas, e boas mães e bons pais. Se seremos qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimido, porque depressão é o prêmio que ganhamos por sermos bons. Mas se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a sua vida mais maravilhosa para você. E aí o paciente fala assim: eu só quero que alguém me ame. Não é pedir demais, é. Aí ele fala assim: mas o que que significa? O que que faria você se sentir amado? Bem, eu não estou muito certo. Aí ele fala assim: é difícil. Aí depois ele fala assim. Aí ele vai instigando o paciente a falar, até que ele fala o seguinte: olha, se eu for realmente refletir o que eu estou solicitando quando peço para ser amado, eu acho que quero que adivinhem o que eu quero antes mesmo que eu me conscientize do meu desejo. E então quero que ele seja realizado. Ou seja, aqui o paciente, depois de ser instigado, ele fala: eu vou me sentir amado quando alguém adivinhar o que eu estou sentindo, o que eu desejo, o que eu preciso e realize isso antes mesmo que eu verbalize. E aí ele vai e traz o seguinte: agradeço a sua clareza. Espero que agora você consiga compreender que não é provável que você encontre alguém que atenda à sua necessidade de amor desse jeito. E olha que interessante, gente. Pode ser que essa pessoa ela esteja junto de outras pessoas ou de uma outra pessoa que a ame muito, mas que jamais será capaz de manifestar o amor dessa forma. E quando ele tem clareza de que esse desejo dele, ele dificilmente será realizado, porque as pessoas elas não têm que adivinhar o que você está sentindo, pensando, desejando, e que de fato elas não vão fazer. E aí, quando você tem clareza de que isso é algo que é muito pouco provável que aconteça, você diminui o seu nível de frustração. Porque você está querendo algo que de fato é impossível. E aí você começa a perceber que se você está magoado, frustrado, não é porque o outro não te dá amor, mas é porque esse amor que você deseja, esse buraco que você quer que o outro cubra, ele não é possível de ser coberto. E essa consciência te traz uma outra visão daquilo que você deseja, né? E isso traz clareza de algo. Olha, você quer, mas você sabe que é muito difícil que isso aconteça. Então, você diminui o seu nível de frustração, o seu nível de cobrança do outro. Então, é muito, muito interessante isso. E aí ele traz o seguinte: olha, gente, coisas que às vezes são muito práticas, muitas vezes você consegue até obter um nível de entendimento do outro, mesmo sem verbalizar aquilo que você deseja. Então, ele fala o seguinte: vamos supor que você esteja na televisão e que aí alguém estar na cozinha e você fala assim, grita assim: tô com sede. Ora, a pessoa está na cozinha, você está na TV. Esse pedido é um pedido implícito de traz água para mim. Então, um pedido desse, muitas vezes,
ele pode ser atendido e entendido, mesmo sendo implícito, né? Então, ele traz o seguinte, que quando só externamos sentimentos, pode não ficar claro o que queremos. Então, por exemplo, a mulher fala para o marido: eu fico triste quando você esquece de trazer a manteiga e a cebola que eu pedi para fazer o jantar. Para ela, pode estar óbvio que nesta fala está implícito o pedido para que ele volte ao mercado e vá lá comprar a manteiga e a cebola, porque afinal de contas é para o jantar. Mas para o homem pode estar sendo apenas um desabafo da chateação dela, ou uma fala para que ele se sinta culpado. Então, quando a gente fala, não, eu estou triste porque você não me ajuda a arrumar a louça, pode ser apenas um desabafo. Então, não está implícito um pedido. E muitas vezes, quando a gente manifesta apenas o que a gente sente, isso não fica claro que você está pedindo algo. E isso pode aprofundar ainda mais o seu sentimento de mal-estar, de mágoa, de tristeza. Então, a gente tem que ter. Não temos consciência do que queremos pedir e nem de. A gente tem que entender que a simples manifestação do que você está sentindo naquele momento não representa um pedido do que você deseja que o outro faça por você. Então, gente, nós precisamos ser mais claras, mais explícitas e fazer o pedido. Podemos sim falar do nosso sentimento, mas depois disso precisa vir um pedido claro, positivo, né, para que a pessoa entenda o que a gente necessita. Então, outra coisa que ele fala é o seguinte: pedidos feitos sem explicitar sentimentos e necessidades podem soar como exigências. Então, por exemplo, a mãe que fala ou para o filho, ou a mulher que fala para o marido: por que você não vai cortar o cabelo hoje? Né? Se você não contextualiza essa pergunta, né, ela pode soar como uma crítica, né? Ou quando você fala assim, vai cortar esse cabelo, né? Soa como uma crítica. Nossa, seu cabelo está horrível, não é mesmo? Agora, se você, ou então uma exigência, vai cortar seu cabelo hoje. E as pessoas, de um modo geral, elas não respondem bem a exigências, elas respondem bem a pedidos, porque ninguém quer ser comandado, né? Ninguém quer que o outro diga a ele o que ele deve ou não fazer, o que ele pode ou não fazer, né? De um modo geral, as pessoas estão abertas quando elas são solicitadas e têm a liberdade de aceitar ou não, de fazer ou não aquilo que lhes está sendo pedido, né? Então, quando você diz assim, por que você não vai cortar esse cabelo? Se você fala essa frase seca, você está abrindo espaço para ser mal interpretada. Então, quando você diz, fulano, eu preocupo, o seu cabelo está indo muito no seu olho, pode te atrapalhar na escola, a você ler, a você né, perceber o que está acontecendo. Então, por que você não vai cortar seu cabelo? Né? Então, você, ao contextualizar, você tirou qualquer dúvida ou qualquer situação dúbia daquela fala, porque está claro que você está falando, sugerindo que ele corte o cabelo, porque você está preocupada que o cabelo grande atrapalhe ele na escola.
Então, ali está claro que não existe uma crítica ao cabelo em si, né? E nem uma exigência, olha, você tem que cortar cabelo. Não, existe sim um desejo de que você esteja isento, livre de coisas que possam te atrapalhar no seu aprendizado, né? E acontece que, sim, quanto mais claros a respeito do que queremos, mais provável que o outro nos atenda, né? Quanto mais claras formos a respeito do que queremos da outra pessoa, será mais provável vermos essa necessidade atendida. E aí ele traz uma outra fala importante que muitas vezes a gente não se dá o trabalho, que é de confirmar se a pessoa entendeu aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós necessitamos, né? Então, e por que isso? Porque uma mensagem que você envia nem sempre é a mensagem que o outro recebe. Então, muitas vezes você fala uma coisa, o outro entende outra completamente diferente, né? Então, é muito importante você ter certeza que a mensagem enviada foi exatamente a mensagem recebida. E nós podemos pedir aos ouvintes, dizer: você entendeu bem o que eu falei? Você pode repetir o que você entendeu, só para ver se eu fui clara? Né? Então, aí ele traz um exemplo muito interessante da professora que chega para o aluno e fala assim: Pedro, eu fiquei preocupada quando dei uma olhada no meu diário de classe ontem. Eu quero ter certeza de que você sabe dos trabalhos de casa que você não me entregou. Pode passar na minha sala, depois da aula? Aí o Pedro fala assim: ok. E aí a professora não sabe se ele entendeu, se ele não entendeu, se ele vai passar, se ele não vai passar. Aí ela fala: você poderia dizer o que eu acabei de te. Você poderia repetir o que eu acabei de te dizer? Aí o Pedro fala: a senhora disse que tenho que perder o futebol e ficar depois da aula porque a senhora não gostou do meu dever de casa. Olha que interessante. Ô, gente, e por incrível que pareça, é exatamente isso o que mais acontece. A gente fala A e somos entendidas B. Então, quando a gente checa, né, o que que você, muitas vezes, principalmente com o filho, mas eu não entendi isso, eu não vi que você tinha falado. Muitas vezes por distração, muitas vezes por falta de clareza, né? Então a gente precisa de checar aquilo que a gente falou, se o outro compreendeu. E algo muito importante, e que quando eu aprendi sobre falar em público, né? Nos cursos que eu dei e que eu aprendi sobre como falar em público e que eu também ministro, a importância, gente, é, a responsabilidade sobre a comunicação é de quem comunica, né? Muitas vezes a gente fala assim: o outro não presta atenção em nada, o outro entende tudo errado, mas a responsabilidade por se fazer entender é de quem está falando e não de quem está ouvindo. Obviamente, né, a comunicação ela depende de alguém de um emissor e de um receptor, mas a responsabilidade por se fazer entender é de quem está comunicando. Então, nós precisamos, sim, de checar, de pedir que o outro repita e de sermos empáticos também quando o outro não aceitar repetir. Você acha que eu sou burro? Você acha que eu não entendi? Né? E você falar assim: não, eu estou querendo só ter certeza de que eu fui clara na minha comunicação, que às vezes eu não consigo me fazer entender. E é muito comum a gente dizer: você não me ouviu direito, não foi isso que eu disse, você está me interpretando mal, né? Quando a gente fala assim, a gente está dizendo que o outro
é que não entendeu, que o outro é que não prestou atenção, que o outro é que não fez direito, ao invés de dizer, né, eu quero saber se eu fui clara, né, se eu consegui me fazer entender. É muito diferente, gente, porque você traz para você qualquer falha na comunicação e não para o outro. Porque quando você fala, você não está me interpretando direito, você não está entendendo o que eu estou dizendo, você já está, de alguma maneira, colocando uma crítica na forma dele perceber a minha fala. E aquilo já levanta e começa a uma comunicação que não é legal, porque em algum lugar existe já uma crítica antes de começar a conversa, né? Então, demonstre empatia pelo ouvinte que não queira confirmar seu pedido e demonstre apreço quando o interlocutor tenta atender a seu pedido de confirmação. Então, por exemplo, quando o Pedro vai e fala algo completamente diferente do que a professora falou, né? O certo, né? O que que é o ideal dela? Fala assim, Pedro, eu te agradeço por você responder, mas eu percebi que eu não me expressei direito. Na verdade, eu quero te pedir, não quero que você falte seu futebol, né? Eu vou estar na escola até tal hora, você pode ir no futebol e depois você passa lá. Eu só quero confirmar com você, só quero que você vá na minha sala para eu te explicar melhor sobre os trabalhos que você não me entregou, né? Então, você receber a pessoa que falou tudo completamente errado. A Mônica está dizendo: no trabalho, ao receber um pedido para confirmar o que me foi pedido, escrevo o que entendi e peço a confirmação para evitar ruído na comunicação e evitar retrabalho. Excelente, porque é exatamente isso. Muitas vezes é entendido uma coisa diferente do que foi pedido. E quando você fala assim, peraí, então você quer que eu faça isso, isso e isso, né? E aí a pessoa fala assim, sim, né? E aí ela, ao confirmar, não resta mais dúvida, está claro, né? Então a gente não deve falar assim, não, ele entendeu, ou não, tá claro, é óbvio que ele entendeu. Não, gente, a gente precisa de parar de achar que as coisas são óbvias. O óbvio, ele é extremamente relativo. Não existe nada óbvio. Pode ser óbvio para você, dentro das experiências que você vive, dentro da sua rotina, dentro das coisas que você faz e executa. O seu óbvio não é definitivamente óbvio para o outro, que a realidade é outra, que a percepção é outra, que a maldade é outra. Então, não vamos falar, não existe esse argumento de que era óbvio, você perdeu, porque não existe nada óbvio, porque o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, em definitivo. E, por fim, ele traz a ideia do pedido de sinceridade. Então, ele fala o seguinte: que quando nós somos diretos, é comum queremos saber do interlocutor que você está sentindo? Né? Então, por exemplo, quando principalmente, né, num relacionamento com filho, num relacionamento mais íntimo, né, você perguntar quando você está expondo algo, né, de como você está se sentindo, de que isso não, né? Então, é você perguntar, olha, quando você ouve isso de mim, o que vem para você? O que você sente com isso? Né? O que você está pensando? Eu estou vendo que você está muito cabisbaixo depois da nossa conversa, ficou muito calado. O que você está pensando? O que você está sentindo? O que a nossa conversa gerou em você? Né? Depois, se está disposto a tomar determinada atitude, né? Olha, eu estou pensando em viajar
mão, porque a gente já tinha combinado. Então, você está disposto, você estaria disposto a pagar a minha parte, eu pagar para você depois, parcelado? Ou você, se eu desistir, você estaria disposto a desistir também nesse momento? Ou seja, pedir a confirmação, o que que o outro está pensando, o que que ele está sentindo a respeito daquilo, né? Então, eu gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que eu acabei de te dizer e seus motivos para se sentir assim. Ou gostaria que você me dissesse se prevê que minha proposta terá sucesso e, caso contrário, o que você acha que poderia impedir o sucesso, né? Então, a gente ter pedidos de confirmação para a gente poder até entender se o outro está entendendo e também para tornar mais próxima essa conversa, né? Para você captar o universo subjetivo do outro, né? Para que você entenda o que ele está sentindo, para você entender as necessidades dele, né? Então, quando por exemplo, gostaríamos de saber se a pessoa está disposta a tomar certas atitudes que recomendamos. Gostaria que você me dissesse se está disposta a adiar nosso encontro por uma semana, né? Então, isso é uma forma de você também perceber o sentimento do outro. Olha, você topa a gente adiar? Você se importa da gente adiar o nosso encontro? Eu estou tão atarefada, se eu fosse agora, eu não iria inteira, né, para o nosso encontro. Então, gente, é a gente ter essa sinceridade também na nossa comunicação, sabe? É buscar ser muito clara no nosso, por exemplo, olha só, você está pedindo, você se importa se a gente adiar uma semana o nosso encontro, né? Você ficaria chateado se a gente adiasse esse encontro, se eu não comprasse isso para você? É, é uma forma de você dizer, olha, você pode deixar isso para depois, né? Eu gostaria que você deixasse isso para depois, porque agora eu estou sem dinheiro, né? É uma forma mais suave. Você se importa se a gente comprasse isso mês que vem? É uma forma diferente, né? É uma outra abordagem mas de sentir o quanto o outro está aberto a fazer isso, né? Diante de pedidos que você vai estar fazendo, mas de uma forma em que você possa captar o sentimento do outro, a sinceridade do outro diante daquilo que você está necessitando. E aí, gente, ele traz a questão que eu acho que é uma das muito importantes também, mas essa clareza no pedido, eu acho que ela é tão fundamental, né, que nós acabamos de falar, e tantas vezes ela é tão desconsiderada porque a gente não presta atenção no quanto nós somos abstratos e subjetivos na nossa fala, e queremos que o outro compreenda ipsis literi, né? A gente quer que o outro capte completamente o que nós dissemos quando a gente é super vago e abstrato na nossa fala. Então, é uma alertiva muito importante que a gente precisa de estar atento para que a gente possa se fazer compreender. Então, aqui trazendo para nós que a nossa responsabilidade é nos fazer compreender. Isso é responsabilidade nossa, cabe a nós. Se o outro não entendeu, você é responsável. Se o outro entendeu tudo errado, você é responsável. E não ficar irritada com o outro, porque o outro é burro, porque o outro é lerdo, porque o outro, meu Deus, não pensa direito. Como que ele não pensa? Não, você não foi clara, você não checou, você não procurou saber se ele ia ficar chateado ou não. Então,
nós precisamos de entender que essa responsabilidade é nossa e trazer para nós a forma de se colocar, né? E não transferir ou projetar no outro essa responsabilidade. E um outro ponto fundamental, gente, na hora do pedido, né? O primeiro é pedir, né? Que a gente já falou, que é o último componente da comunicação. O segundo é ser claro, objetivo, né? É se autorresponsabilizar pela sua comunicação, pela clareza da sua comunicação e por se fazer entender. E o terceiro, gente, é não confundir o seu pedido com uma exigência. É você ter clareza de que você precisa pedir e não exigir. Porque o pedido é algo que você faz ao outro, dando a ele a liberdade de fazer ou não. Quando você está exigindo, isso é uma ordem. Ele não tem espaço para, eu vou pensar. Eu não quero. Então, muitas pessoas acham, pedem quando na verdade elas estão exigindo. E naturalmente elas vão ser mal recebidas, porque, como nós já dissemos aqui, as pessoas são muito mais abertas a pedidos do que a exigências. Então, para distinguir exigência de pedido, observe a reação de quem pediu quando a solicitação não é atendida. Ou seja, para você saber se a pessoa pediu ou exigiu, é só você ver como ela vai reagir se você diz não. Se ela fala assim, que pena, então beleza, ela pediu. Se você ficou irritado, né? Nossa, um absurdo, você só pensa em você é um egoísta mesmo. Isso não era pedido, isso era uma exigência, né? Então, é exigência se quem falou criticar ou julgar a outra pessoa em seguida. Se você criticou a reação dela, a negativa dela, né? Ou se você criticou, você não estava pedindo, você estava exigindo. Também é exigência se quem fez o pedido tenta fazer com que o interlocutor sinta-se culpado. Olha só, quando você pede algo e o outro fala não, e você se coloca no papel de vítima, né? E você fala assim: você nunca faz nada por mim, você fica nessa, você não, parece que você não mora nessa casa, né? Você só vem aqui para dormir, né? Você não me ajuda em nada. Você quer fazer o outro se sentir culpado, você não estava pedindo porcaria nenhuma, você estava exigindo, né? Então, quanto mais interpretarmos como rejeição o não atendimento de pedidos nossos, maior será a probabilidade de nossos pedidos serem entendidos como exigências. E aí, é um pedido se quem pediu mostra seguir empatia pelas necessidades do outro. Agora, se você não mostra empatia, era uma exigência. Então, mostramos que estamos pedindo e não exigindo pela maneira como reagimos aos outros quando não nos atendem. E aí, gente, é muito importante entender que a CNV ela não tem por objetivo criar uma ferramenta para você convencer os outros a fazerem aquilo que você quer. Ela não tem. O objetivo dela é tornar a comunicação clara, leve, empática, né? Ainda que você vai dizer não. Não concordo com você. Mas é você abrir espaço para entender, para observar sem julgar, para identificar o que você está sentindo, para entender quais são as suas necessidades, quais são as necessidades do outro, o que o outro sente,
né? Para que você possa fazer seu pedido. Para quê? Para que você tenha uma compreensão mais ampla do que está acontecendo no seu universo interior, tenha clareza do que está acontecendo no seu universo interior e tenha uma perspectiva do que possa estar acontecendo no universo interior do outro interlocutor. Porque aí você entende certas reações, certas falas, e aí você consegue ser empático e acolher aquilo, assim como você espera que o outro te acolha. Mas, de modo algum, é uma forma de comunicação que venha ou possa manipular as pessoas ou fazer com que elas atendam aquilo que você deseja. Pode ser que o fato de você ter uma comunicação clara, leve, que você possa se manifestar através de pedidos, possa levar o outro a estar mais aberto e mais propício a te atender, mas não necessariamente é com este objetivo que a comunicação violenta, não violenta, foi criada. O objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento fundado na sinceridade e na empatia. Quando os outros confiam que nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento e que esperamos que esse processo satisfaça a necessidade de todos, eles podem confiar que nossas solicitações são verdadeiras, não exigências camufladas. Então, gente, com isso eu finalizo aqui a nossa fala de hoje, né? Então, que a gente possa ter, acho que aqui hoje ficou muito, muito claro a importância de dizermos aquilo que nós necessitamos, de nós, até para ter clareza para nós mesmos. Quantas vezes nós sabemos aquilo que a gente não quer? Mas a gente não sabe aquilo que a gente quer, né? Quantas vezes a gente fala, principalmente em relacionamento, isso eu não aceito mais. Mas o que é que eu quero, né? Ah, eu quero tudo de bom. Eu quero uma pessoa que seja tudo de bom. O que é tudo de bom para você, né? Então, a gente precisa de começar a buscar traduzir o que certos jargões representam. Ah, eu quero ser feliz. O que é ser feliz para você? Eu quero que você me faça feliz. Eu quero ter paz. O que é paz? Então, a gente precisa de começar a ter clareza para nós, para que a gente possa trazer clareza para o outro e trazer clareza na nossa comunicação. Porque se a gente não for clara, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. A gente vai estar sempre frustrada, a gente vai estar sempre acreditando que o outro não nos atende, que o outro não nos satisfaz, que o outro não nos ajuda naquilo que nós necessitamos, quando, na verdade, essa troca não existe porque nós não dizemos a ele de maneira clara e objetiva o que nós gostaríamos que ele estivesse junto conosco, né? É a mesma coisa, né? Você quer que seu companheiro vá fazer caminhada com você todo dia de manhã. Ao invés de você pedir, falar assim, olha, eu gostaria tanto que a gente caminhasse junto de manhã, você toparia fazer caminhada comigo de manhã? Eu ia ficar tão feliz, a gente ia poder conversar e tudo. Isso é um pedido claro, muito melhor do que se falar assim, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, você não faz nada de exercício físico, né? Que dia que você vai começar a cuidar dessa pança, né? Então, eu detesto o homem que não se cuida. O que é não se cuidar? Então, existem maneiras e maneiras de nós nos comunicarmos. E nós precisamos de escolher a maneira que nos ajuda nessa troca, a maneira que traz mais clareza e que nos aproxima do outro e que faz com que a gente possa ter essa ligação direta, essa facilidade de sermos entendidas. Porque quando a gente consegue isso,
nós temos muito mais chance né, de ter um diálogo leve, de nos fazermos compreender e, consequentemente, termos uma relação mais harmônica com o outro. Então, com isso, gente, eu finalizo aqui a minha fala. Quero abrir espaço para quem quiser comentar ou perguntar ou falar algo que chamou atenção ou compartilhar alguma experiência. A palavra está aberta. Oi, bom Ei, dia, Dani, bom Kátia. dia a todos, bom dia. Bom dia. A gente leva o estudo de hoje nos leva a uma conclusão muito engraçada. Quanto mais tempo a gente tem de relacionamento com uma pessoa, menos a gente expressa a verdade que a gente quer, o que a gente quer. A gente acha que a pessoa tem obrigação de te conhecer, seja na relação de trabalho, de família, de relacionamento pessoal, interpessoal, de namorada, amiga, a esposa, seja o que for, a gente esquece de verbalizar porque acha que a pessoa tem a obrigação de nos conhecer. A pessoa não tem obrigação de conhecer porque nós estamos em constante mutação. Então, Exato. ninguém é obrigado a te conhecer. E isso é muito sério, a gente aprender a verbalizar. A gente fala por metáforas, né? Fala por ideias e não expressa. É muito sério isso, muito sério. Então, assim, a impressão que eu tenho é assim, quanto mais tempo você tem com alguém, menos você verbaliza a sua realidade para ela. E é verdade, Kátia, excelente a sua observação. E aí, menos nós nos fazemos compreender, E mais mais magoados nos sentimos, porque acreditamos que o outro tem obrigação de saber o que a gente precisa, né? e E isso mais vai... exigimos. Pode falar. Nós mais exigimos da pessoa. A gente torna-se exigente. Isso. E quem é que gosta de ser cobrado? Ninguém. Ninguém. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém. Então, a gente precisa de mudar a nossa abordagem, né? E você pode falar tudo, mas com cobrança, gente, é aquela coisa que a gente viu desde o início. Toda cobrança, toda crítica, toda fala que você faz com crítica, com rótulo, com análise do comportamento, né? Você está sendo violento, violenta na sua comunicação. E a reação do outro é o quê? Defesa ou ataque. Ataque, defesa ou ataque, exatamente. E aí nunca vai entrar numa comunicação empática, né? Ou pautada na compaixão, que é o que a gente né, tem falado, é o que essa comunicação busca. Exatamente. Muito bom. Alguém mais, gente, quer compartilhar? Gente, eu queria, agora para a gente finalizar, queria que cada um assim abrisse a telinha. Primeiro, eu quero tirar uma foto com todo mundo de telinha aberta. E eu Ave queria. Maria. Não, Maria, nada. Nós aqui estamos caminhando junto, tem assim um tempo, e a gente precisa tirar essa fotozinha. E eu gostaria que vocês, né, verbalizassem assim para mim o quanto esses estudos estão valendo a pena, se eles estão longos demais, se a gente deveria fazer intervalos, né? Agora eu estou pretendendo fazer esse intervalo e a gente voltar ou final de janeiro ou início de fevereiro. E porque antes a gente estudava assim, né? Dava espaços. Então eu quero saber assim, se ficou muito longo, se é melhor espaçar ou tá legal. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Eu vou até aqui, vou parar de gravar para a gente não estender, para a gente discutir isso bem rapidinho. Então, gente, um beijo. Vou finalizar aqui, tá, gente? Só a gravação. Um beijo para vocês e um final de ano maravilhoso. E a gente volta, né, no próximo ano com mais estudo para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Tchau, tchau, e até o próximo estudo.